Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa calorosa atenção e saudação a cada um de vocês, a todos nós nesse período de quaresma que estamos vivenciando, tempo de conversão, tempo de penitência. E nós estamos reunidos para refletirmos sobre o terceiro domingo da quaresma. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já sabemos do que é quaresma, a origem, e a quaresma primitiva era, além de ser tempo de penitência, de preparação para a conversão, era preparação também para o batismo. É assim? E sendo preparação para o batismo, nós vamos iniciando assim agora esses 3 domingos, esse próximo, depois, ainda no mês de março, e depois o outro. Hoje é terceiro da quaresma, mas é o segundo do mês de março, né? Então, nós vamos refletir sobre temas ligados ao batismo, começando hoje com a água, no próximo domingo com a luz e no outro domingo depois com a vida. E essa preparação que fala de água, de luz, de vida, nós vamos assim buscar não na comunidade de Mateus, como nós estamos vivenciando esse ano A. Sempre na quaresma é no 4º evangelho, portanto é o evangelho de João que vai trazer esses 3 domingos que antecedem a Semana Santa. E lembrando que nós já participamos com reflexões nos 2 domingos, revisitando as tentações, né? Revivendo como é que foi feito e como é que Jesus defendeu-se, mostrou-se toda a sua fidelidade. O domingo anterior, né, o 2º domingo, nós refletimos sobre a transfiguração, a transformação, mudança e a catequese dada aos discípulos, a gente olhando sempre os momentos de fraqueza, né, no discipulado, e nós continuamos até hoje também com essas fraquezas. E nós vamos lembrando assim que as leituras desse domingo, a primeira leitura, que é extraída do livro do Êxodo, no capítulo 17, versículos de 3 a 7, vai mostrar para nós o povo no deserto, já caminhando sob a liderança de Moisés, mas o povo fica revoltado, brigando, porque estava faltando água. Então, eles tratam assim com muita aspereza, né? Dizendo, dá-nos água para beber, por que tu tiraste nós da nossa terra? E vem assim. Aí nós vamos que a presença, né? Deus intervém aí e nós vamos lembrar o que aconteceu. Milagrosamente faz brotar água lá no Monte Horebe. Isso nós vamos ler aí na primeira leitura, é bom que cada um dê uma lida antes. E Moisés que dá de beber ao povo. É interessante. E essa atitude de Moisés, essa ação de Moisés dando água ao povo, vai representar também a imagem de Cristo no futuro, que vai dar água viva, que é o Espírito Santo, a toda a humanidade. A segunda leitura, que já é extraída da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é 5, versículo 1, 2 e 5 a 8, e Paulo vai resumir assim, ele vai fazer só um resumo pequeno, mostrando que a fé, bem prestar atenção, o acreditar, né, o crer,
A fé da igreja é um dom de água viva, porque esse dom de água viva nós sabemos que é o Espírito Santo, né? Que vai fazer com que nós movamos e cheguemos a assim, esse momento de paz, de luz em nós. E essa sede nós podemos saciá-la em nós, que é Deus. Ele é que vai matar a nossa sede. Mas o Santo Evangelho desse domingo é um evangelho, ele é grande, é o Evangelho de João, é o único é o quarto evangelho, né? E é o único que coloca aqui sobre esse acontecido. Nós vamos observar que Jesus pode oferecer água. Então ele é João, o capítulo é 5, versículo de 4 a 42. E nós vamos fazer uma leitura mais breve, porque a leitura é bem longa. E vamos contextualizar um pouco e observar, mas vamos ao Santo Evangelho. Eu vou fazer a leitura aqui no livro de liturgia, para fazer uma leitura mais breve. Então, é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aí, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma pediria-lhes a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo, de onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito de verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho grande em tudo, né? No tamanho da leitura, na profundidade também da leitura, mas nós vamos aqui tentando ver como é que começou, o que significa, que for lembrando aqui da outra parte também, eu vou tentando falar, mas nós estamos observando aqui que Jesus já tinha vindo das bodas de Caná, já tinha passado por aquele momento lá do templo que expulsa lá os, não é, que estavam fazendo barracas lá, aquela exploração de dinheiro, já tinha encontrado com Nicodemos, isso coisas para trás, tentando situar aqui um pouco da história. Mas ele agora chega a uma cidade chamada Samaria, a Samaria, a região Samaria, uma cidade chamada Sicar. Foi assim que nós começamos. E aí diz que ele estava perto de um terreno, não é? Um terreno de Jacó, mas tinha um poço, né? Um poço lá onde Jacó encontrou também Raquel, e um poço que diz que Jacó construiu para o seu filho José. E o que acontece aí? Jesus, que já vem de longe, já não é mais de noite, é ao meio-dia, para nós observarmos a veracidade do caso. E conta aqui que ele chegou, é o evangelista João que coloca isso para nós, na comunidade joanina, que ele chegou cansado e com sede da viagem. E aí ele senta ali naquele poço. Mas também chegou uma mulher. E a mulher tem um balde, não é? A mulher vem buscar água. E nós vamos observar aqui que ele quebra todos os preconceitos de cor, de sexo, de raça, de tudo, e fala com a mulher: dá-me de beber. Olha, já vamos observar aqui também um outro contexto histórico, literário mesmo, a respeito essa história de samaritanos serem rejeitados, ser uma raça considerada de más ações e impura. Aconteceu que houve uma divisão, não é, em Israel. Aí foi dividido o Estado Israel, a parte norte e a parte do sul. A parte norte com a capital Samaria e a parte sul com a capital Jerusalém. Jeroboão, primeiro do rei, vai e começa a construir santuários lá na Samaria para que tivessem oportunidade o povo que lá ficou, os seus habitantes, de praticarem os cultos fazendo competição com o templo em Jerusalém. Mas quando dá por volta do ano 722 a.C., os assírios invadem, né,
essa parte da região da Samaria. Invadem, levam muitas pessoas, trazem outras pessoas de culturas bem diferentes, com várias crenças, com várias divindades. Aí começou, quer dizer, havia esse corte entre esses dois povos. Então, por isso é que eram considerados, eram rejeitados. Então, a parte histórica é essa, para a gente situar por que falam de samaritana. Mas Jesus vai no seu diálogo com a samaritana. E aí ele diz assim, que ela toma um espanto, não toma assim, gente, como é que esse homem... Você, sendo judeu, como é que você tem coragem? Ela é assim um pouco irônica, né, a samaritana, de pedir água logo a mim, que sou samaritana. E os apóstolos também, que diz que tinham ido comprar alimentos em outro lugar, também eles espantaram daquele diálogo de Jesus com ela. Como é que pode? Como é que vai acontecer isso? Então, o que Jesus respondeu para ela, né? Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, com a expressão dá-me de beber, tu mesma pedirias a ele e ele daria água viva. Aí a mulher começa a interessar-se pelo diálogo, né, com Jesus. Diz que esse diálogo, na verdade, Jesus, ele nem tomou a água. Não era sede, a sede era de mostrar aqui ele veio, que é seguir, realizar as obras do Pai, que representa aí no caso sede, fome, as necessidades, né, os desejos de trazer a conversão, as transformações. Então, a mulher aqui, ela já tinha dito que ele era judeu. Agora, qual é a expressão que ela usa? Depois que ele diz assim, se tu conhecesses mesmo quem, ela já vai dizer assim para ele, Senhor, já reconhece como Senhor, quer dizer, ela vai se aprofundando mais. Aí a conversa vai adiantando, o diálogo vai crescendo e ela já o observa, tu queres, assim, se foi o nosso pai, né, Jacó, que já vem desde Abraão, que somos filhos de Abraão, de Jacó, nós também, humanidade, estamos ligados. Então, ela já vai chamá-lo aqui de profeta, né? Ela já chamou judeu, já chamou Senhor, já chamou profeta. E o diálogo vai aumentando, ela dizendo que o poço é fundo e ele não tem nem balde, como é que ele vai fazer isso? E aí é quando ela diz, é maior do que o pai, do poço que o pai Jacó viveu aqui. Então, aí Jesus diz para ela, né, que quem beber dessa água, quem bebe daquela água daquele poço, tem sede novamente, retorna lá para beber sempre. Mas quem beber da água que ele está oferecendo, jamais sentirá sede. E é aí que nós vamos ver a atitude também da samaritana, de cansaço, de não querer mais vir buscar água, ela ficou encantada. Então, por favor, diga logo para mim como é, dá-me dessa água, que para eu não precisar mais vir puxar, fazer esforço aqui com esse balde. E ele continua explicando, né, que ela, se beber dessa água, e ela torna a pedir, dá-me dessa água, e vai adiantando, e ela vai acreditando em Jesus, e quando ela diz mesmo que quer dessa água, ele disse assim para ela, não foi lido aqui, mas na leitura maior explica, que é de capítulo 5, de 4 a 42. Olha, então vai lá, chama teu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, tem não, falaste a verdade, porque o que tu tens não é teu. Tu já tiveste 5 maridos. Então, mais 6, né? Representam as várias culturas, as várias nações e divindades com quem Samaria já manteve o contato, a convivência, daí a diversidade cultural nesse sentido de serem chamados de impuros, né? Rejeitados. E ela
continua, né, no diálogo, e ele explica para ela que como ela foi, quando ela reconhece assim mesmo que é Jesus, ela diz assim, o texto diz assim, aqui diz assim, ela largou o balde vazio e correu à cidade para anunciar. Em outros momentos a gente diz assim, é até mais poético, né? O balde vazio é concreto, é o que nós conhecemos. Ela largou, ela deixou o cântaro, é tão bonita essa expressão, porque deixar o cântaro é abandonar a lei, as leis. A gente via que o povo vivia segundo a lei de Moisés. Era assim? Então, deixou a lei e passou ao Espírito, a busca do Espírito, acompanhando o programa de Jesus, né? No outro momento de vida. Vai abandonar a lei e vai aderir ao projeto de Jesus, de seguir em missão. Nós vamos lembrar também que a gente diz na antiguidade, nessa época, o poço é um lugar de propriedade de alguém. E quando Jesus vai aumentando aqui o diálogo, ele fala de fonte de vida. E fonte jorra, flui, é de todos, é do povo. É bom a gente observar isso. E quando fala que o poço era lugar de encontro. Mas um encontro para quê? Para renovação das forças. É como nós já vimos que o deserto também é um lugar de encontro, a montanha também é um lugar de encontro, como aconteceu a transfiguração, a gente vai observando e entrando nessa linguagem assim, é muito simples, é só nós prestarmos atenção aos sinais que vem mostrando para nós. E o certo é que os samaritanos escutam aquela mulher, aí eles correm, vão lá ao poço, e aí eles conversam com Jesus e pede que querem que ele fique ali com eles, e ele passou 2 dias, e a gente observa assim que uma certa hora a samaritana disse para Jesus que viria um Messias e que o Messias ia contar tudo, mostrar tudo. Aí ele disse, eu sou. Quando diz eu sou, ele é a divindade, é o Deus que jorra a força, o Espírito Santo. Então ele sabia o que estava dizendo. E o que é belíssimo aqui nesse que nós podemos descobrir, em algum momento Jesus condenou a samaritana? Não. Ele conversou com ela olho no olho, dizendo, sim, é verdade, tu não tiveste marido, mas ele não disse, tu vai ser apedrejada, vai ser não sei o que, não. Pelo contrário, ele a acolheu, aproximou-se. E é isso que é pedido a cada um de nós. E nessa quaresma, ou em todas as quaresmas, somos convidados a esse caminhar de silêncio, de buscar saciar nossa sede, na nossa adoração ao Espírito. Ela mostra para ele assim, como tu estás dizendo isso assim, que a gente vai adorar, agora já é para ir adorar lá em Jerusalém, e ele disse, nem lá, nem aqui, né? Nem aqui, nem em Jerusalém, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí o que aconteceu? Os próprios judeus aguardavam um Messias como? Um Messias resplandecente, renovador, cheio de poderes. E os samaritanos reconhecem em Jesus, reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo. Olha aí a diferença de um para o outro. E aí é quando ele afirma, a salvação virá do judeu, porque ele, Jesus, é. E assim, eu sou. A gente precisa ir assim, estudando, fazendo essas análises. Um evangelho muito bonito, nós esperamos assim, fazermos uma leitura e para nós deixarmos o nosso balde vazio, deixarmos o nosso
Cântaro. Ah, mas a lei. Que lei? Essa lei da prepotência, da arrogância, do uso exacerbado do celular, das tecnologias, que não tem tempo para ir a nada, para participar de nada mais, que é envolvido com o que é material, não vai lembrando dessa fonte que jorra água pura. A água do poço é símbolo das satisfações humanas. Bom, mas está com sede de tomar uma água é muito gostoso. Mas vamos observar, o poço continua lá. O poço lá é como um local assim, como um santuário. As pessoas entram, tem o ingresso para entrar, tira água, tem lá o balde, assim de alumínio, dá para puxarmos a água. Aí tem ali as vendas mostrando tudo, as explanações, tipo um museu assim. Mas a água que satisfaz plenamente é a água que vem de Cristo. Nós podemos ver. A água de Jesus é o Espírito de Deus, o Espírito de amor. E o nosso caminho também, a nossa caminhada durante o que o Papa pede para nós, né, para nós caminharmos. Quer dizer, no passado o poço era o lugar do encontro, né, de renovação. E os homens hoje ainda continuam buscando o poço. Agora tem uns que pode pensar na renovação assim, só para matar certos desejos, mas a nossa busca verídica é aquela que nós vamos saciar a sede da vida. E quem tem a sede saciada, compartilha com os demais, é afetuoso, é amigo, solidário, fraterno, é orante, é um missionário, responsabiliza-se pelo seu batismo como um evangelizador, é um missionário. A mulher samaritana foi uma discípula de Jesus, tornou-se missionária antes dos discípulos. E os discípulos, eles acompanhavam Jesus, mas foram os únicos que não compreenderam. Então, eles ficaram sempre assim, tipo assim, atordoados. Hoje, o que nós, assim, olhando toda essa leitura, a gente vai refletir que Jesus veio para fazer a obra do Pai, é o matar sede, é matar a fome, né? Mas são os discípulos, os únicos desse contexto todinho que ainda não estavam convertidos, não. Era só caminhado, mas no fundo ele estava esperando aquele Messias renovador, cheio de poderes, de transformações rápidas, quando dissesse isso, um rei, mas um rei de outra forma. Né? Então, nós precisamos, como filhos de Deus, Pai, conhecendo Jesus, seu Filho, e iluminados pelo Espírito, nós precisamos entender que essa água, que é Deus, que é o Espírito, por meio de Jesus, ela é água que jorra vida. E lembrando aqui um pouquinho também nessa leitura, para quando a gente fala de Jesus cansado e com sede, também é para mostrar um momento de fragilidade dele, porque Jesus estava ali como humano. Deus é Deus, o Pai, o Espírito vivificador. E Jesus veio como Redentor, ele foi humano, ele enfrentou. E a samaritana foi reconhecendo, judeu, Senhor, profeta, Jesus, Messias. E às vezes nós barafusamos assim as coisas e nem sequer conhecemos de onde é que vem essa fonte. Fonte é a água que jorra vida. Então é o Espírito Santo, é a fonte que sacia a nossa sede. O poço é um lugar o lugar do encontro, onde você busca a água. Vamos fazer essas leituras, né? Lembrando aqui, recapitulando um pouco para não ficarmos assim sem entender. A primeira leitura é do Êxodo, vai lembrar a caminhada do povo no deserto, sob
liderança de Moisés e o povo reclama por causa de água. Na segunda leitura é Romanos, o capítulo é 5, versículo 1, 2, 5, 8. Lá no Êxodo é 17 o capítulo e versículos bem pouco, de 3 a 7. O Evangelho é de João, o capítulo é 5 e os versículos de 4 é muito fácil, a 42. Dá para fazermos uma leitura hoje, uma leitura silenciosa, ruminar, quer dizer, botar para fora, entrou, aí vamos vomitar essa palavra, botar para fora. Como? Em ações, lembrando o que foi que nós fizemos, o que é que essa leitura mesmo diz para cada um de nós. Nós vamos escutar palavras lindas, boas nas nossas celebrações, das nossas e em nossas comunidades. Se não tivermos comunidade com uma celebração, a gente recorre ao mundo da tecnologia, né? A televisão, a um Face, a um YouTube, mas se tiver na sua comunidade, na sua igreja, na casa de alguém, a via sacra das sextas-feiras, né, que a gente está vivenciando aquelas 15 estações, o que é no dia a dia, reforçando sobre a campanha da fraternidade, né? Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Que é que Jesus veio? Saciar a sede, saciar a fome, e que o Espírito vem e nós estamos caminhando nessa linha do batismo para isso. Hoje com a água, no próximo domingo a luz. Irmãos e irmãs, tenhamos um final de semana, hoje, sábado, amanhã, domingo, vamos participar, vamos preparando-nos para essa nossa conversão. Uma pessoa rejeitada, como era a samaritana, considerada impura, raça e pessoa de má conduta, como foi o caso dela, e Jesus acolhendo-a, amando-a, como ama a cada um de nós, para que nós também amemos uns aos outros. Amém, amém. Que Deus derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.